Olá, turminha, bom dia. Bom, começando nossa aulinha de sexta-feira, hoje nós vamos começar a usar a nossa apostila de ciências. Lá na nossa apostila de ciências, na página 6, 7, nós começaremos a trabalhar com o corpo humano. O corpo humano ele é chamado máquina da vida. Por que ele recebe esse nome? Porque nós somos uma estrutura que tudo depende um do outro para funcionar. Se uma partezinha do nosso corpo não estiver funcionando direito, ela vai danificar as outras partes. É como se nós fôssemos um carro. Se o nosso carro não tem gasolina, ele não vai funcionar, certo? E assim é o nosso corpo. Se o nosso corpo não tiver alimento, ele não vai funcionar. Nós ficaremos fracos e não conseguiremos funcionar direito, aprender, andar, brincar, correr e tudo mais. Bom, no capítulo 1 a gente começa com um pequeno diálogo entre as crianças do grupo Gênese. Patrícia, acorde, Pati, querida. Meu Deus, acho que enlouqueci, tô escutando vozes que saem de dentro de mim mesma. Calma, sou o seu estômago e gostaria de conversar um pouquinho com você. Oi, Pati, estou tão emocionado, batendo mais forte por você. Oi, mas o quê? Nossa, sua respiração está ofegante, não precisa ter medo, pois somos parte de você e não vamos lhe fazer mal. Será que posso então fazer algumas perguntas? Blá, 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 blá. Filha, acorde, acorde. Você já está atrasada para seu primeiro dia de aula. Ai, mãe, eu estava tendo um sonho tão maluco. Eu conversava com os órgãos do meu corpo. Não se preocupe, Pati. Conversei com sua professora. Ela me contou que estudaram muito sobre isso nesse ano. Que bom. Só espero que consiga falar com meu corpinho de novo. Bom, isso foi uma imaginação da menina. Óbvio que o nosso corpo não fala conosco, porém ele dá sinais. Se de repente a nossa barriga começa a roncar, ela ronca por quê? Porque ela tá morrendo de fome, lógico. Se de repente os nossos olhos começam a doer ou começam a arder, por quê? Ou porque eles estão cansados ou porque nós estamos precisando usar óculos. Se de repente começamos a tossir, por que será? Ou porque nós estamos com alergia, ou porque o nosso pulmãozinho pode estar doentinho, com uma gripe. O nosso coração, quem é que nunca sentiu a batida do coração? Coloca a mãozinha no peito, do lado esquerdo. Coloca que vocês vão sentir o nosso coraçãozinho, ele é o motor do nosso corpo. Ele pulsa, ele bate dentro da gente. E esse bater, esse pulsar, ele faz com que o oxigênio se movimente no nosso corpo e também o sangue passe por todas as partes do nosso corpo, por todas as nossas células. Mas vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Por dentro do nosso corpo. Tá, quando eu falo por dentro do nosso corpo, o que eu quero dizer? Que eu estou andando dentro do nosso corpo? Não, eu estou falando por dentro do nosso corpo porque esse textinho ele vai começar a trabalhar, ele vai começar a falar sobre isso. Toda pessoa é um ser humano. Eu, você, a mamãe, o papai, todos. Todos nós somos seres humanos. E nós temos diferenças físicas, como a altura, o peso, a cor dos olhos, a cor da pele, o cabelo. São as nossas diferenças físicas. Porém, dentro de nós, o nosso corpo, ele é exatamente igual. Todos nós, por dentro, somos exatamente iguais. Todos temos células, órgãos, sangue, artérias, ossos, músculos, todos somos iguais.
Quando a gente nasce, os nossos órgãos, eles se formam e eles vão formando sistemas dentro do nosso corpo. A junção dos órgãos acabam dando origem aos sistemas do nosso corpo. E esses sistemas, eles são responsáveis por funções indispensáveis para que a gente possa sobreviver, como a respiração, a locomoção. O que é locomoção? É quando a gente anda de um lado para o outro. A digestão, que é quando a gente consome um alimento e ele vai passar por dentro do nosso corpo e se transformar em energia. A excreção, que é quando o resíduo desse alimento, aquilo que não serve mais para o nosso corpo, é eliminado através da urina e das fezes. E a circulação sanguínea, que é o sangue correndo dentro das nossas veias. Todos os sistemas do nosso corpo, eles trabalham em conjunto. Para quê? Para que o nosso organismo possa funcionar. Nossa, de repente meu coração para de bater, mas nada vai funcionar. Ai, meu rim não está filtrando direito. Vai começar a dar problema em outras partes. Por isso que nós somos uma máquina. Tudo tem que funcionar perfeitamente. Conhecendo o seu corpo, sabendo como ele funciona, o ser humano ele pode melhorar a sua vida. Você já sabe que nós precisamos nos alimentar para sobreviver, não é? Pois o corpo humano precisa de energia para realizar suas atividades. E essa energia nós encontramos aonde? Nos alimentos. Ela vem dos alimentos. Mas como que a gente sabe tudo isso? Vamos lá. Por meio da digestão, os nutrientes dos alimentos são usados por nosso corpo. A digestão ocorre no sistema digestório e começa pela boca. Olhem na apostila de vocês o caminho que os nossos alimentos fazem. Eles entram na nossa boca, tá? Na boca a gente precisa mastigar. Para quê? Para que esse alimento seja triturado e a gente não engula pedaços grandes para não afogar. Tá. Depois disso ele vai passar por aqui, ó. Esse pedacinho é a faringe. A faringe vai levar para o esôfago. O esôfago fica aqui, ó, antes do estômago da gente. Depois ele vai chegar no estômago. Antes dele chegar no estômago, nós temos também a divisão de parte dos alimentos que vai para o fígado e para os pâncreas. Lá, eles vão liberar uma substância que vai ajudar esse alimento a ser digerido melhor pelo nosso estômago. Ele vai liberar certas enzimas e ácidos que vai fazer com que esse alimento se transforme para chegar no nosso estômago e ser digerido melhor. Lá no estômago ele vai ficar um tempinho, formando o bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele vai distribuir partes desse alimento para as nossas células, para a corrente sanguínea, para todas as partes do nosso corpo. E por fim, aquilo que não é mais usado, que já foi absorvido os nutrientes, que já foi feito tudo, ele vai entrar no intestino delgado. Lá esse alimento ele vai se transformar em líquido e nutrientes que serão novamente absorvidos pelo corpo. Aí finalmente tudo que sobra disso faz o quê? Desce para o intestino grosso e acaba sendo eliminado. É aí que a gente vai fazer as nossas fezes ou o nosso xixi. Quando a gente fala de ânus, ânus é o local por onde as fezes saem, lá atrás no bumbum, tá? Vamos entender o texto. Então completem a número 1 e a número 2 e a 3. Número 1. De acordo com o texto, escreva como é formado o corpo humano. Bom, como que o nosso corpo é formado? Ele é formado por vários órgãos e sistemas que trabalham em conjunto para manter a nossa saúde, o funcionamento do nosso corpo. Por que a alimentação é tão importante para os seres humanos? Porque através dos alimentos que nós conseguimos nutrientes necessários para fazer o nosso corpo funcionar corretamente. Na 3,
Coloque em ordem, numerando de 1 a 6, as etapas em que ocorre o processo de digestão. Então, a primeira etapa, o alimento é misturado à saliva, mastigado e triturado pelos dentes. Na segunda etapa, o bolo alimentar passa pela faringe e pelo esôfago, até ele chegar no estômago. A terceira etapa, o movimento dos músculos do estômago, ele vai misturar e amassar os alimentos. No quarto, esses alimentos são separados, os nutrientes que serão distribuídos ao organismo pelo sangue. Já no quinto, os restos não aproveitados dos alimentos se transformam em fezes. E lá no 6, as fezes são eliminadas através do ânus. Vamos lá, página 10 agora. Vamos discutir esse texto. Observe ao lado o que ocorreu com Rubens durante seu processo de digestão. O Rubens passou mal pouco tempo depois que comeu um pedaço de pizza, que estava há muitos dias na geladeira. O bolo alimentar em seu estômago fez o caminho inverso e resolveu sair pela boca. A isso nós damos o nome de vômito. Bom, vamos lá, por que será que ele vomitou? Primeiro, esse resto de pizza estava há muito tempo na geladeira. Óbvio que devia estar estragado, tá? Começa por aí. Então, por que ele vomitou? Na letra A, porque esse alimento, com certeza, deveria estar estragado. E aí, o que acontece? Quando ele chega no estômago, o estômago quer se defender, ele vai reagir ao contrário. Então, ele empurra o alimento estragado de volta pela boca, fazendo com que a gente vomite. B. O que fazer para evitar que isso se repita? Primeiro, não comer nada estragado. Segundo, toda vez que a gente for comprar algum alimento, observar a data de validade para não correr o risco de comprar um alimento estragado. E terceiro, observa a aparência e o cheiro desse alimento. Se ele tiver com um cheiro estranho e uma aparência esquisita, joga fora, não serve, tá estragado. Na C, vocês irão responder, é pessoal. Você já passou mal alguma vez por causa de um alimento? Conte o que aconteceu e qual foi esse alimento. Na página 11, nós não faremos agora, faremos quando voltarmos para a sala de aula. Página 12, curiosidades sobre o corpo humano. A vontade de compreender o corpo humano sempre esteve presente em todas as épocas, em todas as sociedades, ou seja, desde lá de trás, as primeiras pessoas que habitaram o planeta, que habitaram o mundo, elas já tinham vontade de conhecer o corpo humano, de saber como que o nosso corpo era por dentro. E o que nós sabemos hoje é resultado do quê? De muito estudo, de muita pesquisa, de muita dedicação por parte de quem? Dos cientistas, dos pesquisadores, dos biólogos e uma série de outros profissionais que se dedicam a estudar o corpo humano. Nesse capítulo, a gente já descobriu que o nosso corpo humano, o nosso corpo, ele é cheio de órgãos e de sistemas, e que cada sistema tem uma função responsável pela manutenção da nossa vida. É o caso do sistema digestório, que é aquele responsável pelo alimento, que é encarregado de realizar o processo da digestão. E vamos conhecer outros. Sistema circulatório. O coração é um músculo que bate em média 80 vezes por minuto para bombear o sangue e os nutrientes através das artérias para nosso corpo inteirinho. Então, sistema circulatório, o nosso coração faz parte dele e ele é muito importante. No sistema respiratório, a gente tem os nossos pulmões, mas não só, tem outros órgãos. O ar, ele entra pelo nariz, passa por caminhos bem estreitinhos, que são os capilares, são fiozinhos minúsculos que levam até os pulmões.
Cada vez eles ficam mais estreitos, para fazer com que o sangue chegue e seja levado para todas as partes do corpo. Depois eu tenho o excretor, sistema excretor. Ele é formado pelos rins que filtram o sangue e retiram do nosso sangue as impurezas e o excesso de água. E aí, esse excesso e essa sujeira que foi retirada, ela vai se transformar em urina. A urina, ela vai ficar armazenada num órgão chamado bexiga. E quando esse órgão estiver cheinho, a gente vai sentir vontade de fazer xixi. E aí nós vamos até o banheiro para fazer xixi. O sistema ósseo. O sistema ósseo é muito legal. Ele é o quê? Ele é o esqueleto que monta a gente, que compõe o nosso corpo. Ele tem 206 ossos e ele serve para sustentar e dar forma para o nosso corpo, além de proteger as partes delicadas e auxiliar nos movimentos de locomoção. Um exemplo de proteção, aqui ó, aperta aqui em vocês. Antes de você chegar no coração, nós temos as costelas. Para que as costelas servem? Elas servem para proteger a cavidade torácica. Se a gente não tivesse costela, de repente numa brincadeira dava um soco aqui, podia acertar o coração e machucar muito. Então as costelas, elas funcionam como um escudo protetor. Elas estão protegendo o nosso coração. Assim como os ossos das costas protegem os pulmões. Vamos lá, praticando. Todo mundo sente sede quando o organismo precisa repor a água perdida através do suor, da urina e das fezes. Mas o que você faz para levar esse precioso líquido para o corpo? Bebe água? Saboreia um suco? Toma chá? Bebe refrigerante? Toma leite ou come frutas? Essa é uma resposta pessoal. Quando vocês sentem sede, o que vocês fazem? Vocês procuram o que para beber? Então, essa resposta é pessoal. Na página 14, essa tabela aqui a gente não vai fazer. Por quê? Porque tem que ser feita na sala de aula, com a opinião de todos os alunos. Então, ela vai ficar em branco. Porém, na atividade 3, dá para fazer. De que forma você consome mais água todos os dias? Então, como vocês consomem mais água? Tomando suco? Ou tomando garrafinha de água uma atrás da outra? Ou, de repente, tomando refrigerante que já não vai ter tanta água e não é tão bom? Então, respondam. E na B, você sabe quanto uma criança deve consumir de água diariamente? Essa resposta da B. E mais as perguntas que estão na página 15 é uma pesquisa como tarefa para vocês estarem fazendo. Podem consultar o Google, peçam ajuda para a mamãe, pesquisem e respondam aqui. Na página 15, o que vocês irão pesquisar? Primeiro, a capacidade de ar dos pulmões, vocês vão encontrar. 2, a quantidade de sangue que circula no nosso corpo. 3, limite de comida suportado pelo nosso estômago. 4, quantidade de fezes produzidas em um dia. 5, o maior osso do corpo humano. 6, o peso do esqueleto de uma pessoa adulta. 7, a quantidade de soluços que um indivíduo pode dar por minuto. E 8, a quantidade de água que é eliminada por dia por um adulto. Então, eu quero que vocês procurem essas respostas. Façam essa pesquisa que vai ajudar muito vocês. Façam ela com bastante atenção. Assim que vocês encontrarem a resposta, mandem para mim. Bom, terminando essa aulinha de ciências, a gente vai lá para a página 68 e 69 da mesma apostila. Vamos começar a trabalhar com a geografia. Na geografia, no capítulo 1, a gente vai falar sobre município. O que é município? É a cidade. É a cidade onde a gente vive. E o município, ele abrange tanto a zona rural quanto a zona urbana.
O que é zona rural? São os sítios, o campo que fica lá longe. E a zona urbana? É a cidade onde a gente mora, onde tem nossa escola, onde tem o hospital, onde tem a ponte, onde tem os mercados. Certo até aí? Agora vamos ver um textinho bem legal. O ratinho da cidade e o ratinho do campo. Certo dia, um ratinho do campo convidou seu amigo que morava na cidade para ir visitá-lo em sua casa, lá no meio da relva. O ratinho da cidade foi, mas ficou chateado quando viu o que havia para jantar. Grãos de cevada e umas raízes com gosto de terra. Coitado de você, meu amigo, exclamou ele. Leva uma vida de formiga. Venha morar comigo na cidade, que nós dois juntos vamos acabar com todo o toucinho desse país. E lá se foi o ratinho do campo para a cidade. O amigo mostrou para ele uma despensa com queijo, mel, cereais, figos e tâmaras. O ratinho do campo ficou de queixo caído. Resolveram começar o banquete na mesma hora. Mas mal deu para sentir o cheirinho. A porta da despensa se abriu e alguém entrou. Os dois ratos fugiram apavorados e se esconderam no primeiro buraco apertado que encontraram.